Oh, que maravilha! Esta é uma homenagem da dupla Os Levitas aos 100 anos das Assembleias de Deus em todo o Brasil. Sem dúvida, esta é uma grande vitória de todo o povo de Deus. Em Belém do Pará foi que começou a doutrina dos dons. Deus enviou batismo com fogo para os fiéis. Foi em 1910. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. E agora nós vamos convidar para também fazer parte desta homenagem os nossos queridos amigos Daniel e Samuel. Chega pra cá, os meninos, estamos chegando. Em Belém do Pará foi que começou a doutrina dos dons. Deus enviou batismo com fogo para os fiéis. Foi em 1910. A Assembleia de Deus do Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. E para nós é uma grande honra ter a participação de mais uma adoradora, a nossa querida irmã Lauriette. Em cada cidade do nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu o seu véu. Em cada povoado tem uma igreja. O inimigo já perdeu a peleja. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Deus multiplicou o seu rebanho. Deus multiplicou o seu rebanho. Olá, muito bom dia, graças a Deus nós estamos aqui começando mais um programa Palavra de Vida. Graças a Deus, porque nós estamos aqui com você para realizarmos aqui um programa especial
para você nesse dia, que é o nosso ouvinte de todas as manhãs. Graças a Deus. E com certeza Deus está conosco para nos ajudar aqui, juntamente com você, fazermos essa programação onde o nome de Deus seja glorificado para sempre. Aleluia. E nós queremos desejar a você um dia maravilhoso, um dia especial, um dia cheio de paz, um dia cheio de alegria, aonde o Senhor venha falar poderosamente ao teu coração através da palavra, através do louvor aqui nessa manhã juntamente conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito bom estar com você, acordar cedinho, saber que você está aí do outro lado do rádio, nos acompanhando nessa programação que a gente tem o cuidado de preparar especialmente para você. Só lembrando que esse é um programa da Assembleia de Deus aqui na Rádio Clube FM, e nós temos como nosso pastor presidente, pastor Ivaldo Prazeres Chaves, e a sua esposa, irmã Adailza. Muito bem, nós temos um lugar de descanso no Senhor Jesus, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nós queremos mandar aqui um alô todo especial para os nossos ouvintes, e nós queremos começar aqui pela nossa irmã Daiane. A irmã Daiane aqui do Morros está sempre ligada no nosso programa. Também a irmã Edileuza está ligada aí no nosso programa. A dona Fátima sempre está ligada no nosso programa. Meu Júnior Gomes, a sua esposa, a irmã Amanda ali em Bernardo, irmão Ronilto ali no Gavião e a sua esposa, seu pai Abidoral, a Thaís Lope, que sempre acompanha aí o programa pelo YouTube, irmão Roberto, irmão Romuanes ali no Gavião, o nosso irmão Jonas. Louvado seja Deus, porque a cada dia nós ficamos sabendo da evolução aí da recuperação do nosso irmão Jonas. Louvado seja Deus. Vamos continuar mandando louvor aqui, e desta feita vamos mandar um louvor, um alô para a Alessandra, que sempre está ligada no nosso programa. Também queremos mandar um alô para a irmã Ana, lá em Ponte Alta, Minas Gerais. Também um alô especial aí para o meu primo Naldo, no Marabá, Pará. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, juntamente com a sua esposa, a missionária Tânia. Também queremos mandar um alô especial aí para o nosso irmão Tony Matos, em Lago da Pedra. Aleluia, graças a Deus. Também queremos mandar um alô todo especial aí para o nosso querido irmão Paulo. Irmão Paulo, aqui do Morros. Aquele abraço todo especial. Também queremos mandar um alô para Marinalva, ali no Gavião, que está ligada aí no nosso programa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e faça prosperar cada vez mais os nossos ouvintes especiais. Olha, só dizendo aos irmãos, aos ouvintes, que se os irmãos quiserem
pedir louvor, o telefone é 99 aí 981 75 7008 99 981 75 7008. Aqui, enquanto estamos fazendo o programa aqui na rádio, não é possível pedir hino. Você pode mandar no meu PV e depois aqui a gente passa o hino em que você está pedindo. Amém? Por enquanto nós temos essa opção, mas a gente vai estar agilizando para que os irmãos possam estar participando ao vivo. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós vamos então ouvir um louvor e depois nós retornamos aqui com o seu pensamento do dia. Aleluia. Glória a Deus. Se pelos vales que eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao
Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro o meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Nossa, vamos aí, vamos lá? Vamos lá. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos. Muito bem, graças a Deus nós estamos de volta aqui e nesse momento nós queremos refletir com você aqui no pensamento do dia. Graças a Deus. E o nosso pensamento do dia hoje gira em torno de Gênesis capítulo 2, versículo de número 18, que diz: E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Aleluia. Não é bom que o homem esteja só. O nosso pensamento do dia hoje gira em torno desse versículo, onde Deus diz que não é bom que o homem esteja só. É claro que no primeiro momento o texto está se referindo à questão do relacionamento conjugal, onde Deus diz que iria fazer uma mulher para que estivesse ao lado do seu marido Adão. Mas em um segundo momento nós podemos fazer uma aplicação e dizer que Deus criou o homem como um ser social. Nós precisamos das pessoas. Nós precisamos de pessoas. Nós não podemos viver sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Mas a grande pergunta é: por que, se nós precisamos uns dos outros, por que nós vivemos nos destruindo uns aos outros? Por que que o homem persegue o próprio homem, se nós precisamos uns dos outros? Será que nós não temos que pensar mais no nosso próximo? E isso porque nós precisamos uns dos outros. Nós não somos super seres humanos. Não há ninguém que não precise de ninguém. Nós precisamos uns dos outros.
É interessante que até o próprio Jesus precisou dos seus amigos, do colo dos amigos, precisou da companhia dos amigos. Em Mateus capítulo 26, versículo 38, a Bíblia diz que Jesus disse assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Veja como isso é interessante. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, está aqui solicitando a companhia dos seus discípulos. Imagine nós precisamos das pessoas, precisamos de colo, precisamos de conselho, de pessoas para sorrir conosco, para chorar conosco, compartilhar os momentos difíceis. Não viva isolado, não se isole do mundo. Pessoas precisam de pessoas. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos de louvor, e daqui a pouquinho nós estaremos de volta aqui com a ministração da palavra de Deus. Aleluia. Achando que eu o abandonei, mas eu estava ali me consolando, vendo sua situação. Foi um momento quase que eu entreguei em suas mãos aquilo que tanto você me busca, aquilo que tanto você quer. O problema é que você
Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer, em Jesus, eu sempre hei de vencer, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Muito bem, graças a Deus. Nós queremos neste momento convidar você para juntos meditarmos na santa e gloriosa palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir no texto de Hebreus, capítulo de número 12 e versículo de número 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz, se você tem a sua Bíblia, localize comigo esse texto para juntos acompanharmos a exposição da palavra de Deus. Hebreus 12, 1 diz, portanto, nós também, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Muito bem, temos diante de nós um texto que nós não sabemos quem escreveu. O que sabemos é que é um texto inspirado pelo Espírito Santo. E aqui nós temos um texto maravilhoso que nos ensina acerca da nossa carreira cristã. Todos nós temos uma carreira. A questão não é se temos uma carreira ou não. A grande questão é para onde estamos correndo e qual é o nosso destino. Para onde estamos correndo? Qual é o nosso destino, né? Como estamos correndo? Qual é o método que nós estamos usando? A questão não é correr
mais rápido. A questão é correr com paciência, com perseverança e olhando para o final, sabendo que temos um destino. Qual é o destino? Qual é o final que te aguarda? Então, nós queremos refletir aqui nesse texto e saber, mediante o texto, como nós devemos trilhar nessa carreira cristã que nos está proposta. Como correr bem, como chegar ao final como um vencedor. E a primeira coisa que o texto nos deixa aí está no versículo 1, onde ele diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A primeira coisa que temos que fazer para termos sucesso nessa carreira, na carreira da vida, é olharmos os bons exemplos. Porque o texto está falando aqui de uma nuvem de testemunha. Quem são essas testemunhas? Sem dúvida, nós entendemos que esta nuvem de testemunhas são os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, que foi tratado no capítulo anterior a este. E aqui nós temos homens que foram verdadeiros vencedores, homens que realmente venceram, e o instrumento que eles usaram para vencerem foi a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foram vencedores por causa da sua fé. O texto de Hebreus, capítulo de número 11 e versículo de número 36 diz assim: e outros experimentaram escárnio e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. O 38 diz: dos quais o mundo não era digno, errantes pelo desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, observe, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então veja o que esses homens enfrentaram. E tudo o que eles enfrentaram é porque eles tinham uma promessa. E pela fé eles enfrentaram todo tipo de escárnio, de sofrimento. E pela fé eles foram vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Enfrentaram até a morte pela fé. Então, se você quer ser um vencedor nesta carreira, você deve olhar o exemplo destes homens. A Bíblia diz que José, Daniel, Moisés, Davi, esses homens enfrentaram lutas e dificuldades, mas foram vencedores no nome do Senhor Jesus. A segunda coisa aí no texto que nós precisamos fazer é deixar os embaraços, porque o versículo de número 1 ainda diz: visto que temos uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Deixar o embaraço. Há pessoas que não têm sucesso na carreira da vida porque estão embaraçadas, porque estão com as pernas embaraçadas, e por causa disso não podem correr direito. Quando dão um passo,
acabam tropeçando por causa dos embaraços. Eu não sei qual é o embaraço que está na sua vida, que está impedindo de você prosseguir a caminhada, está impedindo de você correr bem, com facilidade, leve, sentindo a brisa do caminho. Mas qualquer que seja o embaraço, você precisa deixar esse embaraço. A Bíblia diz que Moisés, em Hebreus capítulo 11, 24, o texto diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, veja, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então veja, nós temos que deixar os embaraços. Para Moisés, humanamente falando, era maravilhoso continuar no império do Egito, no palácio de Faraó, mas ele sabia que aquilo era passageiro e que aos olhos dos homens isso era glória, mas aos olhos de Deus isso era embaraço. Tome cuidado com as coisas aparentemente bonitas desta terra, porque pode ser embaraço. Humanamente falando, o pecado é saboroso. É saboroso aos lábios, mas é amargo ao estômago. É amargo. Então, não despreze a eternidade por prazeres terrenos. Então, trate com esse embaraço. Tire os pesos das suas pernas, do seu corpo e prossiga a caminhada. Louvado seja Deus. A terceira coisa que nós aprendemos aí nesse texto, que temos que fazer para correr bem e chegarmos ao final, é o versículo 1 ainda diz: e deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado está impedindo de você correr bem. O pecado está impedindo de você ter uma vida de sucesso. Não apenas uma vida de sucesso, mas uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de plenitude na presença do Senhor. Você não consegue orar direito. Você não consegue ler a Bíblia direito, porque o pecado vem na tua consciência. E quando o pecado vem na nossa consciência, o que desejamos é fazer como Adão, nos escondermos de Deus, porque a nossa consciência pesa e não queremos estar perto do santo, não queremos olhar para Deus, porque o pecado está em nós. Então é preciso tratar com o pecado. E é interessante que Hebreus capítulo 12, o versículo de número 4 diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Veja o que o texto está dizendo. Ele está dizendo: para vencer o pecado, se possível for, nós temos que dar a vida, morrermos e não pecarmos. Foi o que aconteceu com aqueles jovens lá na Babilônia. Eles preferiram ir para a fornalha, mas não quiseram pecar. Lutaram até o último instante. Estavam dispostos a dar a sua vida, mas não pecar contra Deus. Aleluia. Lute com todas as forças contra o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz aqui em Efésios, capítulo de número 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque o diabo pode te levar a pecar. Gênesis, capítulo de número 4, versículo 7 diz: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O pecado está à nossa volta.
mas cabe a nós lutar contra ele. E nós temos as ferramentas, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a oração, nós temos a igreja, o testemunho dos santos, nós temos o jejum. São várias as ferramentas. A armadura lá de Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, para lutarmos com o pecado. Se possível for, temos que lutar até a morte. Isso é forte, mas é o que a palavra de Deus diz. E o texto mostra que nós temos que fazer mais coisa. O versículo de número 2 de Hebreus está escrito: como nós devemos correr? O texto diz: olhando para Jesus. Aleluia. Veja que os heróis da fé de Hebreus capítulo 11 são exemplos, mas são exemplos de homens que falharam, que pecaram. Mas Jesus é o nosso exemplo supremo. Porque para os heróis da fé, o texto não diz que devemos olhar firmemente, mas para Jesus, ele diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhe para Jesus, olhe para ele. Jesus é o nosso exemplo maior em todas as situações, porque a Bíblia diz em Hebreus que ele, como nós, suportou as tentações. Ele nos entende, ele sabe das nossas fraquezas, e melhor do que ninguém, ele pode nos ajudar, pode nos entender. Ele sabe as nossas fraquezas. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Olhe para ele, olhe para Jesus. E por que você deve olhar para Jesus? O texto continua aí no versículo 2 dizendo o porquê que você tem que olhar para Jesus. Primeiro, porque ele é o autor e consumador da fé. Ele esteve no dia em que você reconheceu ele como Salvador. Foi por causa dele. Foi ele que colocou esta fé dentro de você. E o texto diz: autor e consumador. Está do começo ao fim. Do começo ao fim. Nessa carreira, ele está no início, quando você dá a partida. E ele vai estar lá no final, quando você chegar. Do começo ao fim. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele é o autor e o consumador. Do começo ao fim é com Jesus. Porque Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Por que você deve olhar para Jesus? Segundo, porque ele suportou a cruz. Aleluia. Glória a Deus. Ele suportou a cruz, como está dizendo aí no texto, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Aleluia. Jesus suportou aquela cruz pesada, para que você pudesse olhar para ele como alguém que veio e teve uma carreira perfeita. E ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz por mim e por você. Aquela cruz pesada, que não era apenas um madeiro pesado, mas era também o símbolo da vergonha, o símbolo também da nossa redenção. Aleluia. A cruz era o símbolo dos nossos pecados, mas também da nossa redenção em Cristo Jesus. Então olhe para ele, porque ele suportou a cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz: e achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Então ele é o nosso maior exemplo. A Bíblia diz mais aí o porquê você deve olhar para Jesus. O versículo 2 diz assim: desprezando a afronta ou a ignomínia, assentou-se à destra do trono de Deus. Ele suportou a cruz porque ele desprezou aquele sofrimento ali momentâneo, sabendo que tinha uma alegria proposta para ele no final. É assim que a gente enfrenta o cansaço durante a caminhada, durante a jornada na carreira, na maratona, porque a gente sabe que há um troféu nos aguardando. Se corrermos bem, se chegarmos ao final, se formos vencedores, há um troféu. E o troféu de Jesus foi exatamente ver homens e mulheres reconhecendo Ele como seu Salvador. Aleluia. Ele desprezou o sofrimento, porque Ele olhou para o troféu, que é exatamente você, quando você reconhecer a Ele como seu Salvador. E para fechar, o texto diz que Ele está à destra do trono de Deus. É por isso que você tem que olhar para Ele, porque Ele estava no começo, quando você reconheceu a Ele como Salvador. Foi porque Ele te ajudou. E Ele está no final da carreira, e Ele está assentado no trono. É por isso que Ele pode te ajudar a caminhar, a enfrentar as tribulações, as lutas e dificuldades, porque Ele carregou uma cruz, mas Ele não parou na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra do trono de Deus. Foi-lhe dado toda a autoridade e Ele pode te ajudar a caminhar. E caminhar até o final. E não somente até o final, mas como um vencedor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós queremos deixar essa reflexão para você nessa manhã. Olhe para Jesus, porque Ele pode te ajudar. Amém? E nós queremos concluir aqui o nosso programa, desejando a você um restante de semana abençoado. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua vida. Que Ele possa te ajudar a continuar correndo, enfrentando as lutas e as dificuldades do dia a dia, mas que você permaneça. E lembre-se, olhe os bons exemplos, olhe para Jesus, deixe para trás o embaraço, deixe para trás o pecado, olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Ele suportou a cruz e Ele está assentado no trono de Deus. Então, que você tenha um restante de semana abençoado. Que o Senhor te abençoe, te faça prosperar, te faça prosseguir em todas as áreas da vida. Hoje nós temos ali em Bernardo do Mearim o culto de Assembleia Geral. Participe conosco, você é o nosso convidado todo especial. E amanhã nós temos o nosso culto do discipulado aqui na congregação Monte Moriá, aqui no povoado Morro dos Caboclos. Graças a Deus. Eu me despeço, deixando para você louvores. E se Deus quiser, amanhã nós estaremos aqui neste mesmo horário, nesta mesma rádio, juntamente com você, para fazermos mais um programa especial para você, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.
gemido constante de alguém que está do outro lado, estendendo as mãos e implorando para livrá-lo. Será que você tem coragem de entregar a mensagem que Deus te ordenou? Se esta alma perecer, Deus vai requerer de suas mãos. Se Deus te ordenou, por que não falar, meu irmão? Como cachoeira, descem as almas da perdição. Sinta mais amor, vá em busca dos que estão chorando. E diz a eles que Jesus já está voltando. Do outro lado eu ouço um grande clamor. São as almas preciosas que Jesus comprou. Raça, tribos e nações com seu sangue comprou no alto da cruz. E dizem ao mundo, quem pode salvar é só Jesus. Se Deus te ordenou, por que não falar, meu irmão? Como cachoeira, descem as almas pra perdição. Sinta mais amor, vá em busca dos que estão chorando. E diz a eles que Jesus já está voltando. Será que o clamor das almas não te denuncia? E de pregai o evangelho enquanto é dia. Não fuja pra Tarsis, levante e obedeça a voz de Cristo. Ide aos campos revalados, cidades e tragam pra Cristo os perdidos. Se Deus te ordenou, por que não falar, meu irmão? Como cachoeira, descem as almas pra perdição. Sinta mais amor, vá em busca dos que estão chorando. E diz a eles que Jesus já está voltando.